Muito bem, eu quero cumprimentar a todos com a graça e a paz do Senhor e as pessoas que vão me acompanhar também aqui pela internet. Só me peço aqui um pouquinho. Enfim, essa deve ser a última transmissão que eu faço pelo Facebook, porque a partir da próxima semana nós vamos fazer a transmissão pelo Instagram da Igreja Cristã Apostólica. E o Instagram da Igreja Cristã Apostólica, pasmem vocês, é Igreja Cristã Apostólica. Vocês acreditam? Pois é, então a partir da próxima semana vai ser feita a pregação ao vivo pelo Instagram da Igreja Cristã Apostólica, não mais pelo meu Facebook. E depois, aí os irmãos que sabem mexer e cortar o vídeo para ficar as pessoas assistindo depois, vai ficar lá, certo? Então fica primeiro 24 horas um vídeo ao vivo, pelo menos parece que é assim que funciona, né? E depois cortado de 10 em 10 minutos, que é para ficar lá ad eterno, para as pessoas ouvirem a palavra, ok? Bom, então a gente vai meditar na palavra do Senhor. E nós estamos fazendo uma série de reflexões, embora na semana passada eu tenha mudado, falei sobre murmuração, não foi? Semana passada, e fiz um desafio até para os irmãos passarem a semana sem murmurar. Sei que foi uma grande luta, porque alguns chegaram bem pertinho e o inimigo ficou escondido até sábado. Quando foi sábado, o inimigo cirandou para poder os irmãos caírem na murmuração, mas graças a Deus, entre mortos e feridos, todos escaparam, estão todos aí. E aí hoje a gente vai retomar a reflexão sobre a bênção sacerdotal, que está lá em Números capítulo 6. Então já é o texto bíblico, Números capítulo 6. Números, capítulo de número 6, versículos de 22 a 27. Esse texto é conhecido como a bênção sacerdotal. E diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Fala a Arão e a seus filhos, dizendo: Assim abençoareis os filhos de Israel, e dir-lhes: O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. Amém. Nós lemos até o versículo de número 27. A parte que vai interessar para nós hoje é uma parte do versículo 23, que diz assim: Assim abençoareis os filhos de Israel e dir-lhes-eis. Muito bem. Eu já disse aos meus irmãos que não existe nada na Bíblia que esteja ali por acaso. Até uma vírgula, um J, está ali por uma razão. E os detalhes do que aqui estão na bênção sacerdotal também têm uma razão. Existe uma liturgia que ainda hoje funciona para que o sacerdote impetre, ministre a bênção sacerdotal sobre as pessoas. E a liturgia, ela tem a importância porque ela marca os processos e a evolução dos processos. Por exemplo, um casamento tem uma liturgia.
E a liturgia do casamento não é, pelo menos não deveria ser apenas ritualística. Ela deveria compor no seu sentido qual é o desdobramento daquela liturgia. Essa semana eu estava aqui fazendo um treinamento sobre casamento, sobre fazer casamento, e dizendo para a pessoa que estava sendo treinada que a liturgia do casamento tem uma razão de ser. A primeira coisa que nós fazemos, além de orar e dizer para as pessoas que aquele casal já se casou perante os homens, né, fez um contrato no cartório, tem a palavra, mas a primeira parte da liturgia é perguntar se os noivos são livres para virem ali à frente. Porque se a pessoa não está ali na frente usando da sua liberdade, nós não queremos fazer esse casamento. Então, na nossa liturgia, antes da pessoa fazer os votos, a gente pergunta: vocês são livres para virem aqui? E a pessoa tem que dizer sim. Porque se amanhã ela disser assim: não, eu casei porque tinha uma espingarda acolá, se eu não casasse, o pai dela me matava, ou a mãe dele me matava. Não, você casou porque você disse que era livre para casar. Você podia ter escolhido a Joaninha, a Isopolda, a Feliciana, a Sebastiana, a Francisquinha ou a Joana d'Arc. Você escolheu aquela porque você quis. Não foi? A mesma coisa a moça. Também podia ter escolhido o Petronildo, podia ter escolhido o Patriolino, podia ter escolhido o Pato Donald, mas ela escolheu aquele, então ela escolheu livre. Por que a gente faz isso? Para que a voz daquela pessoa ecoe na eternidade, e depois ela vai dizer assim: não, eu não soube escolher. Você não escolheu porque você não quis. Mas nós perguntamos se era livre. Porque eu nunca tive o desprazer de perguntar à pessoa, e a pessoa diz assim: não, eu não sou livre, não, eu estou casando aqui à força. A pessoa ia embora. Então, os que eu casei, alguns já não estão mais casados, mas disseram que eram livres para casar. Portanto, eu estou colocando essa ideia do casamento porque nós precisamos entender os processos litúrgicos, inclusive na bênção do Senhor. E a liturgia, para se dar a bênção sacerdotal, é muito importante e é muito mais do que um processo litúrgico. É uma evolução sistemática do processo da bênção, para que nós entendamos. Então hoje o que nós vamos conversar aqui é sobre o comportamento do sacerdote que impetraria a bênção que o Senhor Deus ordenou a Moisés, e que Moisés deveria ordenar a Arão, e que Arão ordenaria aos demais sacerdotes para abençoarem o povo. O sacerdote não podia chegar de qualquer jeito e impetrar a bênção sobre as pessoas. Tinha que ter uma liturgia. E essa liturgia é o que vai nos dar hoje o pano de fundo para a gente entender o processo, a evolução dessa bênção do Senhor na nossa vida, especificamente essa bênção sacerdotal. Portanto, em primeiríssimo lugar, o sacerdote precisava lavar as mãos. A primeira coisa que o sacerdote tinha que fazer quando ia ministrar a bênção é que ele tinha que lavar as mãos diante do povo. E nós vamos falar sobre isso aqui um pouquinho. Você sabe como é e quando era que o sacerdote lavava as mãos? Por que ele lavava as mãos? Porque as mãos estavam... Não. Ele só lavava as mãos depois que elas estivessem limpas. O sacerdote não tinha acabado de cortar um porco, nem que eles não matavam porco, porque o judeu não comia porco, nem come ainda, mas o sacerdote não tinha pego um cadáver e chegava para abençoar o povo e lavava as mãos. Ele lavava as mãos antes e depois lavava as mãos perante o povo. Ou seja, o sacerdote lavava as mãos quando as mãos já estavam limpas. Olha que coisa maravilhosa. Então o sacerdote chegava para abençoar o povo, e quando ele chegava, ele pegava
um cântaro e derramava água sobre as suas mãos, só que ele já tinha lavado as mãos lá atrás. Ele chegava ali com as mãos limpas. Aí você diz, pastor Palhano, agora eu estou intrigado. Agora eu estou intrigada. Por que lavar as mãos se as mãos já estavam limpas? Por uma razão muito simples. Porque uma pessoa pode ser boa e ela pode estar limpa de uma série de coisas do mundo e ainda assim não ser santa. O sacerdote lavava as mãos num sinal de santidade e não de limpeza. Ele já era um homem limpo. A lavagem ritual era um sinal de santidade e não de limpeza. Porque santidade significa estar conectado e viver por algo mais elevado do que meramente estar limpo. Você pode estar limpo e não ser santo, mas todo que é santo é porque já se limpou. Ser limpo é muito bom, mas a verdadeira bênção do Senhor é para os santos, não para os outros, é para os santos. Eu vou falar para você entender melhor a diferença entre ser limpo e ser santo. A Europa pós-revolução iluminista, quando os grandes pensadores franceses começaram a pensar e a dizer: nós não precisamos da fé, nós não precisamos do cristianismo, porque nós seremos melhores pessoas com a nossa razão. Beleza. Quem vai para a Europa fica encantado, pelo menos uma parte dela. Não tem papel no chão, as pessoas são educadas no trânsito. Você vai nos banheiros, o sujeito faz xixi dentro do vaso. Acreditam nisso? Pasmem, existem nações que o homem faz xixi dentro do vaso. Eles fazem xixi dentro do vaso. O tempo todo eles falam bom dia, boa noite, obrigado. A Europa se tornou uma nação limpa, ou um continente limpo. Eles olharam e disseram: não, o que tem nos sujado é a falta de educação. Vamos fazer ruas limpas, pessoas bem vestidas, uma boa comida. Porque se nós tivermos pessoas bem vestidas, se nós tivermos uma boa educação, se tivermos ruas limpas, se não tivermos corrupção, nós seremos pessoas limpas. Ok, a Europa se tornou um lugar limpo, mas a Europa deixou de ser um lugar santo. Talvez hoje o grande campo missionário do mundo, para quem quiser ir para o campo missionário, seja a Europa, porque eles estão perdidos. São limpos, mas não são santos. Os templos históricos viraram pubs, viraram clubes de rock. As igrejas tradicionais não tem ninguém. E um dos meus filhos que fez intercâmbio fora, na Suíça, ele viu muita gente limpa. Porque ele chegou e morou lá e me disse: olha, o pessoal aqui, o rapaz trabalha, ele é professor, a mulher da casa, ela é médica socorrista. São pessoas boas, irmãos, pessoas boas que pagam seus impostos, que dizem bom dia, que bebem eventualmente, que vão para as festas sociais, que vão assistir uma cerimônia religiosa uma vez por mês, porque ninguém é de ferro. E meu filho ficou encantado com aquilo, e certamente aquilo deu a ele uma crise na fé, porque ele olhou e disse: olha, lá eu vi pessoas limpas. E realmente ele viu pessoas limpas, mas ele deixou de ver pessoas santas.
Nós podemos nos limpar com a educação. Se nós colocarmos o Brasil num ritmo de educação, daqui a pouco vamos ter uma nação maravilhosa, onde todo mundo diz bom dia, boa tarde, mentes fabulosas trabalhando em favor do Brasil. Vai ser maravilhoso. Nós podemos nos tornar pessoas limpas com a educação. Podemos nos tornar pessoas limpas vestindo roupas melhores, o imposto mais barato, a gente comprar uma calça não tão cara, comprar uma calça, não é, uma calça bacana por R$120. Podemos nos limpar, meus irmãos, com boa música. De repente vamos para a praça e aí o governo ou as empresas colocam música de qualidade para a gente ouvir, ao invés de ouvir Pablo Vittar e ouvir qualquer outra coisa dessa natureza. Aquela outra que fica se rebolando, que eu também não sei como é o nome dela. Só falei esse Pablo Vittar porque o irmão me disse hoje de manhã no culto que era o nome do rapaz que canta fininho assim. Pois é. Aí, nós digamos que nós começássemos a ouvir Chopin, Beethoven, Bach, começássemos a ouvir Dire Straits, começássemos a ouvir Queen em alto som, orquestras tocando Queen, tocando Pink Floyd, tocando Genesis, The Police, as músicas do Michael Jackson serem reinterpretadas por uma orquestra sinfônica. Nós íamos nos limpar, mas nós não seríamos santos. O sacerdote tinha que lavar as mãos depois das mãos limpas, porque a bênção de Deus, deixa eu dizer para você, não é para os que são limpos. A bênção de Deus é para os que são santos. Você pode ser uma pessoa limpa e não ser abençoado pelo Senhor, mas eu lhe digo que se você for uma pessoa santa, a bênção do Eterno virá sobre a sua casa. Deus ordenou que os sacerdotes, ao abençoar, lavassem as mãos, para nos ensinar que o compromisso do Senhor Deus é com os santos. Sede santos, porque o Senhor é santo. Vocês se lembram que Nicodemos chegou para o Senhor Jesus e disse: mestre, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Nicodemos era um homem limpo, porque era um sacerdote, porque era um membro do alto sinédrio da cultura judaica. Nicodemos era um homem absolutamente limpo. Jesus olhou para ele e disse: Nicodemos, você precisa nascer de novo, porque você precisa ser santo. A bênção do Senhor é para os que são santos. Aí você olha e diz assim: pastor, eu pensei que a bênção de Deus era para os pecadores, os que foram santificados. Os que não foram, continuam em maldição. Amém? Em segundo lugar, a segunda atitude do sacerdote que iria abençoar o povo é que ele tinha que tirar os sapatos. Deveria ser o contrário. Deveria o sacerdote primeiro tirar o sapato, porque o sapato é sujo, não é verdade? E depois lavar as mãos. Mas o lavar as mãos não era por limpeza, era por santidade. O sacerdote, para abençoar o povo, ele tinha que pôr o pé, não podia ter meia, não podia ter palmilha, ele tinha que pôr o pé dele diretamente no chão. E no artigo da Morachá, que é um site de rabinos, falando sobre a sabedoria, a ordem divina de remover os calçados ensina que um líder do povo de Israel deve agir dessa forma com seus irmãos. Porque o sapato, eles têm a primeira função de nos proteger dos percalços do caminho. A gente usa o sapato para a gente ficar ileso na caminhada de pedras, de pontas afiadas, de objetos pontiagudos, de animais. E andar descalço, os pés ficam expostos, e qualquer pedra no caminho
pode ferir-nos ou causar-nos dor. E metaforicamente, o líder do povo de Deus não pode andar de sapato, sempre protegido. Porque isso torna o líder diferente ou indiferente e apático em relação ao sofrimento do seu liderado. E quando eu estava escrevendo isso daqui para falar para vocês hoje, eu fui ontem comprar um frango assado que meu sogro foi almoçar comigo ontem, e eu fui descalço. Fui descalço, viu, irmão Gêmeo? Deixei a chinela em casa e fui descalço. E quando eu era mais jovem, tinha lá os meus 8 para 10 anos, até mais um pouquinho, 12 para 13 anos, eu só andava descalço. O couro do meu pé embaixo não sentia mais diferença entre andar no calçamento, na calçada, no asfalto quente ou em qualquer situação, porque o couro já tinha criado uma camada que para lixar tinha que ser com lixa 40 de ferro. Aí eu fui descalço, irmãos, e como eu estou com os pés mais frescos, eu fui desajeitado, quase dizendo assim, ai, ui, ai. Mas eu me controlei e disse, epa rapaz, vá pisando aí. Aí tinha um lugar que tinha um matinho, a minha condição de fresco me fez tentar desviar do matinho. Eu digo, vá por cima do matinho. O que é que tem lá? Não tem problema. Pode ser que você pise em alguma coisa que atravesse por entre os dedos, não tem problema, passe lá. E eu fui. E tem uma hora que eu fui atravessar a rua, irmão Francisco, e o asfalto realmente estava quente, porque eu fui 11h30 da manhã. O asfalto estava quente, aquele asfalto que tem aquela pedrinha, o asfalto estava quente, e eu fui ali, irmãos, quase como um calango, na ponta dos pés para não queimar o bucho, e eu fui ali, devagarinho, e aí eu já ia quase dizendo o quê? Ui, ai, eu digo, não, calma, vá andando normal. E fui andando normal, quase a lágrima descendo, mas eu fui andando normal, sentindo o calor e agradecendo, obrigado por esse calor. E graças a Deus, quando cheguei pro rapaz, lá no lugar que ele estava, tinha uma sombrinha que eu coloquei no meu pé, digo, amigo, me deu um frango assado aí, em nome de Jesus. Você sabe que se você entender o que é andar descalço, temos no Brasil 70 mil políticos. 70 mil políticos. De vereador a presidente da República são 70 mil. Se cada um desses homens abrir mão dos privilégios, ficar só com salário, a economia anual do Brasil será de R$500 bilhão. Mas você acha que um deputado vai aprovar o porte de arma para quem pega ou quem anda na Messejana, em especial no São Bernardo ou no Parque Iracema, quando um deputado anda num carro blindado e ele pode pedir e solicitar à Polícia Federal que a Polícia Federal dê escolta armada para ele? Claro que não. Você acha que a nossa escola pública vai ficar boa enquanto os filhos dos nossos queridíssimos políticos estudarem nas melhores escolas do Brasil? Não vai ficar. Você acha que vai ficar o nosso hospital bom enquanto os presidentes da República forem para o Sírio-Libanês ou para o Albert Einstein? Nunca vai ficar. Agora, se o nosso queridíssimo governador Camilo Santana, se ele um dia precisar e ele ficar esperando no Hospital Geral ali no bairro do Papicu, e ele tiver que pegar uma ficha às 4 horas da manhã, igual todo mundo, e ele for atendido daqui a 2 meses, e 2 meses ele é atendido por um clínico que vai encaminhar ele para um especialista mais 2 meses, que vai mandar fazer o exame, que ele vai chegar e vai dizer assim, o raio-x está quebrado, daqui a 4 meses eu apareço aqui. Por que é que as coisas não mudam? Porque os nossos líderes estão com os pés calçados. Portanto, por que o Senhor Deus mandou que o sacerdote tirasse o sapato?
Porque o Senhor Deus sabe onde é que você pisa, irmão. O Senhor Deus sabe quais são as pedras do seu caminho. O Senhor Deus sabe quais são as feridas que você tem que colocar no chão todo dia, pisando sobre elas. O Senhor Deus sabe quais são os lugares sujos por onde você tem que andar. E eu quero dizer a você que você é que é o alvo da bênção do Senhor. O nosso Deus não está, irmãos, no céu, distante de nós, a ponto de não saber dos nossos sofrimentos. Ele mandou o sacerdote tirar o sapato, como quem diz assim: eu sei onde é que o meu povo tem pisado. O Senhor Deus sabe, irmão, qual é a pedra que tem machucado o seu pé. O Senhor Deus sabe qual é o chão que tem queimado a planta do seu pé. O Senhor Deus sabe qual é o terreno peçonhento que você tem andado. Então deixa eu dizer para você, a bênção sacerdotal não é para os que estão com os pés calçados, não. A bênção sacerdotal é para você, irmão, que tem que colocar o pé no chão, irmã, que tem que andar todos os dias praticamente descalço, que sofre no dia a dia as agruras da vida. Eu profetizo para você nessa noite, em nome de Jesus, que a bênção sacerdotal é para a sua vida, é para a sua casa e é para a sua família. Aleluia! O Senhor Deus quer uma relação íntima com as nossas necessidades. Por isso ele disse: tira o sapato. Terceiro lugar, o sacerdote abençoava as pessoas estendendo as mãos, mas não estendendo as mãos de qualquer jeito. Você vai se lembrar do que eu vou fazer aqui nessa noite. O sacerdote estendia as duas mãos nessa posição. Alguém aí foi fã do Star Trek? Dr. Spock? Pensamos nós que esse sinal é do Dr. Spock, o vulcano inteligente. Mas o Dr. Spock, da primeira série da Jornada nas Estrelas, o ator Leonard Nimoy, que morreu, se não me engano, no ano passado, ele era judeu. E ele, garoto, ia à sinagoga aos sábados para participar da celebração. E todo começo e todo final da celebração, o sacerdote estendia as mãos e recitava a bênção sacerdotal. E ele ficou encantado com aquilo. E quando ele foi chamado para participar do elenco, ele, fora do roteiro, sem que estivesse ali no script, ele levantou a mão e fez essa posição e disse: paz e prosperidade. E aí todo mundo que gostava do Star Trek dizia paz e prosperidade, sem saber que estava reproduzindo a bênção sacerdotal. E por que eles faziam, os sacerdotes, o sinal, separando os dedos, o mínimo, o anelar, e depois o dedo médio e o dedo indicador, e depois o polegar? Porque eles faziam com a mão a letra Shin. Tá vendo? Essa letra é como se fosse o nosso S. E por que ele fazia essa letra quando abençoava o povo? Porque essa letra é o início de 3 palavras fundamentais da bênção do Senhor. Ela está na palavra Shaddai. É a primeira letra de Shaddai. Porque El Shaddai é o Deus Todo-Poderoso. E Shaddai é o Todo-Poderoso.
Mas ela também está na palavra Shekinah. É a primeira letra da palavra Shekinah, que quer dizer a glória do Senhor. E por fim, a letra está na palavra, na última palavra da bênção, que era a palavra Shalom. Portanto, ao estender as mãos, o que eles estavam dizendo na verdade é que a glória do Todo-Poderoso traga sobre a tua vida paz e prosperidade. Você acha que isso é uma bobagem? Então, por favor, olhe agora para a sua mão. Por favor, olhe para a sua mão. Enquanto eu estou perguntando, olhe para ela e responda. Com essa mão você pode acarinhar? Sim? Responda depois que eu fizer. Vamos fazer os votos aqui, liturgicos. Olhe para a sua mão. Com essa mão você pode acarinhar? Sim. Com essa mão você pode apalpar? Sim. Com ela você pode servir? Sim. Com ela você pode confortar? Sim. Com ela você pode bater? Sim. Com ela você pode sufocar? Sim. Com ela você pode machucar? Sim. Com ela você pode matar? Sim. Nunca mais você vai olhar para a sua mão do mesmo jeito. Com a sua mão você pode abençoar ou você pode matar. A posição da mão do sacerdote, a distância que ele mantinha do povo, tem um significado muito forte. O sacerdote distante erguia as mãos para o povo, e era como se ele estivesse dizendo: eu estou aqui, e levanto a minha mão na sua direção, da melhor forma possível, porque com as minhas mãos eu quero abençoar a tua vida. Meus irmãos, o Senhor Deus não tem prazer nenhum em machucar ninguém. A mão do Senhor está sempre estendida sobre nós para nos abençoar. O Senhor Deus tirou Israel do Egito com mão forte. E se a bênção do Senhor não está florescendo na minha vida, há algo errado, e não é com as mãos do Senhor. Talvez há algo errado com as minhas mãos. Talvez seja a hora de eu estender a minha mão na direção da mão que quer me abençoar. Porque a mão do Senhor está estendida para nos abençoar. Na lei de Moisés dizia que quando o animal iria representar o pecado anual do povo, o povo tinha que passar e colocar a mão sobre o animal. E quando o povo colocava a mão sobre o animal, o povo transferia o seu pecado para o animal. E quando o sacerdote matava o animal, o pecado do povo estava perdoado. Hoje, quando nós perguntamos às pessoas quem quer entregar a sua vida a Jesus, pedimos para que elas levantem a mão. O apóstolo Paulo disse: levantai mãos santas, sem ira e nem contenda. Quando nós hoje levantamos as mãos, nós estamos confessando a Jesus, estamos tocando pela fé em Jesus e aceitando o sacrifício que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Porque o Cordeiro no Antigo Testamento tirava o pecado das pessoas, do povo de Israel, mas o Cordeiro de Deus, segundo João Batista, tira o pecado do mundo. Quando nós levantamos a nossa mão pela fé, tocamos em Jesus, o nosso pecado é transferido para Ele, e pelo sacrifício de vicário do Senhor Jesus na cruz do Calvário, somos perdoados, somos limpos do nosso pecado, temos um novo nascimento, nos tornamos nova criatura em Cristo Jesus. O toque da mão é uma ponte concreta entre o meu desejo de abençoar e o sujeito que receberá a bênção.
Eu vou lhe explicar. Há um episódio na Bíblia Sagrada em que Jesus tinha acabado de sair da sinagoga, e lá na sinagoga foi um culto muito dinâmico, porque apareceu um rapaz que tinha uma mão ressequida. Ele tinha uma aleijão na mão e a mão dele não se movimentava, e era o dia de sábado. E Jesus, chegando na sinagoga, vendo aquele rapaz, olhou para aquele rapaz, chamou para o centro e disse: eu quero que você fique bom. E o rapaz estendeu a mão, e a mão do rapaz foi curada. E aí teve aquela celeuma, porque era um dia de sábado. Os judeus entraram em conflito com Jesus por causa daquela questão do sábado. Terminaram a celeuma, Jesus foi para a casa de Pedro, e quando ele chegou na casa de Pedro, a sogra de Pedro estava doente, acamada. E quando Jesus chegou lá, ele não fez nenhum discurso. O texto é claro e diz que ele tocou naquela mulher. E quando ele tocou nela, ela foi curada. E por que ela foi curada? Porque o desejo de Jesus atravessou a sua mão e encontrou no coração e no corpo daquela mulher a necessidade, a condição e o terreno para receber a cura. E ela foi curada. Ah, você acha que isso não tem valor? Não, deixa eu te contar outra história. Havia uma mulher que ela teve uma TPM e menstruou. E ela olhou e disse: já passou 3 dias e nada. 4, 5, 6. Passou uma semana e ela continuou menstruando. Daqui a pouco ela meio menstruando, coitada, ela estava sem sangue. Se ela for casada, perdeu o casamento já. Tem lá que aguente uma mulher menstruada mesmo. Aí 2 meses. Um dia, ela olhou no relógio, correu na padaria, comprou um bolo e cantou parabéns. Parabéns para a menstruação. 1 ano, 2 anos, 5, 6, 10 anos, 11 anos e 12 anos. Aquela mulher menstruada, nada curava aquela mulher. Mas um dia ela ouviu falar de Jesus. Ela disse: se eu tão somente tocar nele, a minha mão, eu não preciso beijá-lo, eu não preciso lamber os pés dele, eu não preciso arrancar um fio de cabelo dele, eu só preciso tocar nele. Se eu tocar, eu sei que o desejo dele é me curar, e o meu desejo é de ser curada. E aí Jesus, na providência maravilhosa do Senhor Deus eterno, passou pela cidade daquela mulher, e ela fraquinha, perdendo sangue há 12 anos. Não sei como é que ela estava em pé, não devia ser só a grade aquela coitada, fraquinha, mas ela juntou forças, e ela convergiu todas as forças dela para aquela mão. E em meio àquela multidão que apertava Jesus de um lado para o outro, ela conseguiu uma brecha. Ah, que brecha maravilhosa aquela que ela conseguiu. E ela enfiou a mão naquela brecha. Depois de 12 anos de sofrimento, ela conseguiu uma brecha. Ela só precisava de um toque. Como a mão de Jesus não vinha sobre ela, a mão dela foi até onde Jesus estava e ela tocou na roupa de Jesus. Mas o desejo de Jesus era tão grande, irmãos, de curar, de abençoar as pessoas, porque esse é o desejo de Deus, é tão grande de curar, de salvar, de restaurar as pessoas, que Ele respira, Ele exala amor para tudo quanto é lado. Na hora que ela tocou no vestido, ela sentiu um negócio diferente, Jesus também sentiu um negócio diferente, e Jesus disse: alguém me tocou. E aí os apóstolos disseram: todo mundo está te tocando. Ele disse: não, as pessoas estão aqui só me pegando, que é a diferença entre pegar e tocar. As pessoas estão me empurrando de um lado para o outro, ou querem pegar no meu cabelo, querem me dar um beijo, querem fazer uma coisa, são fãs.
alguém me tocou de uma forma diferente. E eu, irmãos, fui eu, Senhor. Porque muitas pessoas podem chegar perto de Jesus e pegar em Jesus e não sentirem nada, mas eu quero dizer a você que se você tocar em Jesus pela fé com a sua mão, se você pela fé tocar no Senhor, você vai ser livre do seu mal, você vai ser curado da sua enfermidade, você vai ser transformado, a sua vida, a sua história. Toque em Jesus, porque Ele já está com o coração disponível para trazer cura, para trazer transformação, para trazer salvação, para trazer saúde, para trazer libertação para a sua casa, para a sua vida, para a sua história, para a sua família. Você só precisa fazer uma coisa, assim como o sacerdote estendia a mão para o povo, hoje é a hora de você estender a mão e tocar em Jesus, para que dele saia a virtude para você. Isso é tão forte que Jesus disse: vocês vão pelo mundo inteiro, e vocês vão pregar, e além de pregar, vocês vão tocar nos enfermos, e os enfermos serão curados. Vocês vão tocar nas pessoas, e os demônios sairão. Não é a mão que é mágica, mas é o desejo do meu coração, que vem do desejo do coração de Deus. Porque se eu tiver um desejo no meu coração muito forte que você seja curado, eu digo: Senhor, eu tenho um desejo de que aquele irmão seja curado. Na hora que eu tocar em você, se você tiver o desejo de ser curado, eu lhe asseguro, você vai ser curado em nome de Jesus. Mas em último lugar, a bênção deveria ser dada em forma de cântico. Não poderia ser falada, tinha que ser cantada. Era mais ou menos assim: Yaverekasha Adonai vieste merakasha, Yera Adonai panem ela havekunye. Tinha que ser cantado. Isso aqui é o meu hebraico. E enquanto estava dando a bênção, o sacerdote não olhava para as suas mãos, ele olhava para o povo e cantava. Por que a bênção tinha que ser dada cantada? Para trazer melodia para a sua vida. Porque a vida da maioria das pessoas não tem música. A vida da maioria das pessoas é ruidosa. E às vezes, quando tem música, é música ruim. Você sabe qual é a diferença do ruído para a música? O ruído tem o mesmo som da música. Só que quando você intervala da forma certa, o ruído vira música. Porque o ruído são notas, porque todo som são notas desconectadas. E a vida de muitas pessoas é uma vida de notas desconectadas. O Senhor Deus mandou que o povo fosse abençoado com cântico. Porque, irmão, irmã, nessa noite o Senhor quer dar um cântico novo para a tua vida. Qual é a canção da tua vida? Talvez você venha cantando a canção da murmuração, da doença. Talvez você venha cantando a canção da miséria. Talvez você venha cantando a canção do sofrimento há tanto tempo. Essa semana eu estava num evento e me aproximei de uma pessoa e ela me abraçou e disse: Pastor Palhano, é muito sofrimento. E eu digo: onde? Eu disse: na minha vida. Eu digo: é mesmo? É. Eu disse: mas é hora de
de mudar o cântico. Mude o cântico para o cântico da alegria. Porque a palavra de Deus diz que tudo tem seu tempo. Tem tempo de chorar e tem tempo de rir. Tem tempo, irmãos, que a gente tem que cantar a canção do sofrimento, mas tem hora que a gente tem que celebrar o Senhor. Eu disse para aquela pessoa, digo, está na hora de você começar a celebrar. E ela, não, eu não consigo. Eu digo, consegue, em nome de Jesus. Você não disse que teve encontro com Jesus, então comece a celebrar a Ele. Aí vendo a angústia daquela pessoa que não conseguia mudar a canção da sua vida, eu me lembrei de uma historinha que eu ouvi quando era garoto. Diz que o cidadão foi num bar daqueles que tinha uma vitrola, daquelas que você colocava moeda, e aí a máquina vinha, pegava o disco de vinil, colocava ali a agulha em cima, e você escolhia ali, pagava para ouvir ali aquela vitrola, coisas antes do Spotify. É o mesmo princípio do Spotify, só que era com disco de vinil. Aí diz que o cidadão chegou lá e gostava de uma música do Luiz Gonzaga, e colocou lá, puxou e começou a tocar. Juazeiro, Juazeiro, onde anda o meu amor? Juazeiro, Juazeiro, me responda por favor. E aí depois ele ouviu uma vez, todo mundo achou bacana, cantou, ele foi lá de novo, colocou a moeda. Juazeiro, Juazeiro. Terminou a segunda vez, ele pegou a moeda, foi lá, já ficou escorado nela. Juazeiro, Juazeiro. E aí as pessoas que estavam ali naquele bar começaram a ficar incomodadas com aquilo. Depois da sétima vez, o casal se levantou, foi embora. Disse, não consigo mais ficar aqui, a mesma música o tempo todo. Alguém chegou e disse, amigo, depois de você eu quero colocar. Eu disse, não amigo, eu estou aqui, eu comprei as fichas, eu vou colocar aqui uma atrás da outra. E ele começou aquele 10 horas da noite, quando foi meia-noite já não tinha mais ninguém no bar. E aí meia-noite ele foi lá para virar a noite. Juazeiro, Juazeiro, onde anda o meu amor? Juazeiro, Juazeiro, me responda por favor. E aí daqui a pouco ficou só ele, o garçom, o dono do bar foi embora e disse, amigo, tu fica com ele aí, depois tu fecha, amanhã a gente se vê e tal. E o garçom ficou lá e disse, amigo, aí terminou já? Disse, estou quase terminando, vou me uma vez. Juazeiro, Juazeiro, 1h da manhã. O garçom olhou e disse, amigo, você já ouviu essa música 40 vezes, 45, mas só falta 2. Juazeiro, Juazeiro. E ouviu, irmãos, e quando foi 1h30 da manhã, o garçom disse, olha, eu vou fechar isso aqui agora, desligou a energia e disse, agora você vai embora. Ele disse, eu vou embora, mas aprendi a peça da música. Cajueiro, cajueiro, onde anda o meu amor? Talvez você que está me ouvindo está cantando a mesma música a vida toda, ouvindo a mesma canção a vida toda. A bênção sacerdotal, o objetivo final dela era trazer uma nova melodia para a história do povo de Deus. Qual é a música da sua vida? Qual é a trilha sonora da sua história? Talvez falte compasso, talvez falte melodia, talvez falte ritmo na sua história. Mas hoje à noite está aqui aquele que tem poder para dar à sua história uma sonoridade, uma melodia tão maravilhosa, que as pessoas ao seu redor vão dizer, eu quero cantar essa mesma canção que você está cantando. Ele tem poder para fazer isso na nossa vida. E hoje à noite eu quero terminar dizendo que o texto diz que a bênção é para os filhos de Israel. E por quê? Hoje os filhos de Israel somos nós, a igreja do Senhor. Porque Jesus se tornou a videira verdadeira. E quando os hebreus não aceitaram o Messias, a salvação veio para os gentios que somos nós. Então agora nós somos o povo da aliança não mais de Abraão, somos o povo da aliança do pão e do vinho em Cristo Jesus. Portanto a bênção está sobre nós, mas a bênção sacerdotal estava sobre o povo de Israel, porque a ideia era que cada povo, que
cada pessoa do povo de Israel fosse tão abençoada como foi abençoado Jacó, que se tornou Israel. Sabe qual é a ideia da bênção? É para que você seja tão abençoado como os apóstolos foram abençoados, que você seja tão abençoado como a igreja primitiva foi abençoada, que você seja tão abençoado como os primeiros irmãos foram abençoados, que você seja tão abençoado como os profetas foram abençoados, que você seja tão abençoado como os patriarcas foram abençoados. A bênção é para mim e também é para você. Portanto, eu queria nessa noite aqui orar pela sua vida, porque talvez na sua vida, irmão, na sua vida, irmã, é preciso que haja um milagre de uma nova música. Talvez você chegou aqui a este lugar e cansado das mesmas canções, acorda com as mesmas canções, dorme com as mesmas canções, não anda, não tem som novo. Hoje à noite, se você crê, nós vamos orar aqui, e a bênção do Senhor, não é a minha bênção, é a dele, é a bênção do Senhor, é o que muda a nossa história, é o que muda a nossa vida. Vamos ficar de pé, em nome de Jesus. Eu queria agradecer a todas as pessoas que me acompanharam. Eu espero que você também seja abençoado. Eu vou orar aqui com os meus irmãos e depois eles se falam.